Capítulo 47. Aquele que ele perdeu. Rand não retornou aos seus aposentos imediatamente. O encontro fracassado com os Borderlanders o deixou desequilibrado. Não por causa da tentativa ardilosa deles de puxá-lo para Farmadin, isso era frustrante, mas não era inesperado. As pessoas sempre tentavam controlá-lo e manipulá-lo. Os Borderlanders não eram diferentes. Não, era outra coisa que o havia perturbado, algo que ele não conseguia definir direito. Então ele caminhou pela Pedra de Tyr, duas donzelas Aiel seguindo atrás dele, sua presença assustando servos e enervando defensores. Os corredores se retorciam e viravam. As paredes, onde não havia tapeçaria, eram da cor de areia molhada, mas eram muito mais fortes do que qualquer rocha que Rand conhecia, alienígenas e estranhas. Cada vão suave era um lembrete de que este lugar não era natural. Rand sentia o mesmo. Ele tinha a forma de um humano. De fato, ele tinha os maneirismos e a história de um. Mas ele era uma coisa que nenhum humano, nem mesmo ele, conseguia entender. Uma figura lendária, uma criação do poder único, tão sobrenatural quanto um terangreal ou um fragmento de Quendilar. Eles o vestiam como um rei, assim como vestiam esses corredores com tapetes dourados e vermelhos com borlas. Assim como eles penduravam as paredes com aquelas tapeçarias, cada uma representando um famoso general Tairen. Essas decorações tinham a intenção de embelezar, mas também tinham a intenção de obscurecer. Os pedaços de parede nua destacavam o quão estranho o lugar era. Tapetes e tapeçarias faziam tudo parecer mais humano. Assim como dar a Rand uma coroa e um casaco fino permitiu que eles o aceitassem. Os reis deveriam ser um pouco diferentes. Não importa sua natureza muito mais estranha, escondida sob a coroa. Não importa seu coração de um homem morto há muito tempo, seus ombros criados para suportar o peso da profecia, sua alma esmagada pelas necessidades, desejos e esperanças de 1 milhão de pessoas. Duas mãos. Uma para destruir, a outra para salvar. Qual ele havia perdido? Era fácil se perder na pedra. Muito antes de o padrão começar a se desfazer, esses corredores tortuosos de rocha marrom eram enganosos. Eles foram projetados para confundir os atacantes. As interseções surgiram inesperadamente, havia poucos marcos, e os corredores internos da fortaleza não tinham janelas. Os Aiel disseram que ficaram impressionados com o quão difícil foi tomar a pedra. Não foram os defensores que os impressionaram, mas o escopo e o layout do edifício monstruoso. Felizmente, Rand não tinha nenhum objetivo em particular. Ele queria apenas caminhar. Ele tinha aceitado o que precisava ser. Porque ele estava tão incomodado com isso. Então, uma voz lá no fundo, uma voz não em sua cabeça, mas em seu coração, tinha começado a discordar do que ele fazia. Não era alta ou violenta como a de Leosterin, apenas sussurrava, como uma coceira esquecida. Algo está errado. Algo está errado. Não. Ele pensou. Devo ser forte. Finalmente me tornei o que devo ser. Ele parou no corredor, dentes cerrados. No bolso fundo do casaco, ele carregava a chave de acesso. Ele a tocou, seus contornos frios e suaves. Ele não ousou deixá-la aos cuidados de um servo, não importa o quão confiável fosse. Urim, ele percebeu. É isso que está me incomodando. Ver Urim. Ele voltou a andar, endireitando as costas. Ele tinha que ser forte, ou pelo menos parecer forte, o tempo todo. Urim era uma relíquia de uma vida anterior. Dias em que Mate ainda zombava dos casacos de Rand, dias em que Rand esperava que ele se casasse com Egwene e de alguma forma retornasse aos Dois Rios. Ele havia viajado com Urim e Loial, determinado a parar Fain e recuperar a adaga de Mate, para provar que era um amigo. Aquela tinha sido uma época muito mais simples, embora Rand não soubesse disso. Ele teria se perguntado se alguma coisa poderia se tornar mais complicada do que pensar que seus amigos o odiavam. As cores mudaram em sua visão. Perrin andando por um acampamento escuro, aquela espada de pedra pairando no ar acima dele. A visão mudou para Mate, que ainda estava naquela cidade. Era Caemin. Porque ele poderia estar perto de Elaine, quando Rand tinha que permanecer tão longe. Ele mal conseguia sentir as emoções dela através do vínculo. Ele sentia muita falta dela. Uma vez eles roubaram beijos um do outro nos corredores desta mesma fortaleza. Não, ele pensou. Eu sou forte. Saudade era uma emoção que ele não devia sentir. A nostalgia não o levou a lugar nenhum. Ele tentou banir ambos, abaixando-se em uma escada e descendo os degraus, trabalhando seu corpo, tentando fazer sua respiração sair em suspiros. Fugimos do passado, então? Leosterin perguntou suavemente. Sim. Isso é bom.
Melhor correr do que enfrentá-lo. O tempo de Rand com Húrin havia terminado em Falme. Aqueles dias eram indistintos em sua mente. As mudanças que aconteceram com ele então, perceber que ele tinha que matar, que ele nunca poderia retornar à vida que ele amava, eram coisas nas quais ele não conseguia se deter. Ele havia partido em direção a Tyr, quase delirando, separado de seus amigos, vendo Ishamael em seus sonhos. A última estava acontecendo de novo. Rand irrompeu em um dos andares inferiores da fortaleza, respirando fundo. Suas donzelas o seguiram, sem fôlego. Ele caminhou pelo corredor e entrou em uma câmara enorme com fileiras de pilares, robustos e largos, mais largos do que um homem poderia envolver seus braços. O coração da pedra. Vários defensores ficaram em posição de sentido e saudaram quando Rand passou por eles. Ele caminhou até o centro do coração. Uma vez, Kalandor tinha ficado pendurado ali, brilhando com luz. A espada de cristal estava agora em posse de Katsuane. Esperançosamente, ela não tinha estragado isso e perdido como fez com o Adã masculino. Rand realmente não se importava. Kalandor era inferior. Para usá-la, um homem tinha que se submeter à vontade de uma mulher. Além disso, era poderosa, mas não tão poderosa quanto a Shue-Dankal. A chave de acesso era uma ferramenta muito melhor. Rand a acariciou silenciosamente, olhando para o lugar onde Kalandor uma vez tinha ficado pendurado. Isso sempre o incomodou. Kalandor era a arma mencionada nas profecias. O ciclo Karaiton dizia que a pedra não cairia até que Kalandor fosse empunhado pelo dragão renascido. Para alguns estudiosos, essa passagem implicava que a espada nunca seria empunhada. Mas as profecias não funcionavam dessa forma, elas foram feitas para serem cumpridas. Rand havia estudado a profecia de Karaiton. Infelizmente, desvendar seu significado era como tentar desamarrar 100 metros de corda emaranhada. Com uma mão. Tomar a espada que não pode ser tocada foi uma das primeiras grandes profecias que ele cumpriu. Mas sua tomada de Kalandor foi um sinal sem sentido, ou foi um passo? Todos conheciam a profecia, mas poucos fizeram a pergunta que deveria ter sido inevitável. Por quê? Porque Rand teve que pegar a espada. Ela seria usada na última batalha? A espada era inferior como um sangreal, e ele duvidava que ela fosse destinada a ser usada simplesmente como uma espada. Porque as profecias não falavam do Shue-Dankal. Ele os havia usado para limpar a mácula. A chave de acesso deu a Rand poder muito além do que Kalandor poderia fornecer, e esse poder veio sem amarras. A estatueta era liberdade, mas Kalandor era apenas mais uma caixa. No entanto, falar do Shue-Dankal e suas chaves estava ausente das profecias. Rand achou isso frustrante, pois as profecias eram, de certa forma, a caixa mais grandiosa e sufocante de todas. Ele estava preso dentro delas. Eventualmente, elas o sufocariam. Eu disse a eles. Leos Therin sussurrou. Disse o que a eles? Rand exigiu. Que o plano não daria certo. Leos Therin disse, a voz muito suave. Aquela força bruta não o conteria. Eles chamaram meu plano de impetuoso, mas essas armas que eles criaram, elas eram muito perigosas. Muito assustadoras. Nenhum homem deveria ter tal poder. Rand lutou com os pensamentos, a voz, as memórias. Ele não conseguia se lembrar de muita coisa do plano de Leos Therin para selar a prisão do Dark One. O Shue-Dankal, eles foram construídos para esse propósito. Essa era a resposta. Leos Therin fez a escolha errada. Por que, então, não houve menção deles nas profecias? Rand se virou para deixar a câmara vazia. Não guardem mais este lugar, ele disse aos defensores. Não há nada aqui de valor. Não tenho certeza se alguma vez houve. Os homens pareciam chocados, mortificados, como crianças recém-castigadas por um pai amado. Mas havia uma guerra chegando, e ele não deixaria soldados para trás para defender uma sala vazia. Rand cerrou os dentes e entrou em um corredor. Kalandor, onde Katsuane o havia escondido. Ele sabia que ela havia alugado quartos na pedra, novamente forçando os limites de seu exílio. Ele teria que fazer algo sobre isso. Expulsá-la da pedra, talvez. Ele subiu correndo os degraus de pedra, então deixou a escada em um andar aleatório, continuando a se mover. Sentar agora o deixaria louco. Ele trabalhou tão duro para não ser amarrado com cordas, mas no final do dia, as profecias viriam que ele fez o que deveria fazer. Elas eram mais manipuladoras, mais desonestas, do que qualquer Aes Sedai. Sua raiva brotou dentro dele, enfurecendo-se contra suas restrições. A voz baixa lá no fundo estremeceu com a tempestade. Rand apoiou seu braço esquerdo contra a parede,
curvando sua cabeça, dentes cerrados. Eu serei forte, ele sussurrou. E ainda assim, a raiva não iria embora. E por que deveria? Os Borderlanders o desafiaram. Os Seanchan o desafiaram. As Aes Sedai fingiram obedecê-lo, mas jantaram com Katsuane pelas costas dele e dançaram sob seu comando. Katsuane o desafiou mais do que tudo. Ficando bem perto dele, desrespeitando suas palavras de comando e distorcendo suas intenções. Ele puxou a chave de acesso, tocando-a. A última batalha se aproximava, e ele passou o pouco tempo que tinha cavalgando para reuniões com pessoas que o insultavam. O escuro estava desvendando o padrão mais a cada dia, e aqueles que juraram proteger as fronteiras estavam se escondendo em Farmadin. Ele olhou ao redor, respirando profundamente. Algo sobre esse corredor em particular parecia familiar. Ele não tinha certeza do porquê. Parecia com todos os outros. Tapetes dourados e vermelhos. Uma intersecção de corredores à frente. Talvez ele não devesse ter deixado os Borderlanders sobreviverem ao desafio deles. Talvez ele devesse voltar e ver que eles aprenderam a temê-lo. Mas não. Ele não precisava deles. Ele poderia deixá-los para o Seanchan. Aquele exército Borderlander serviria para retardar seus inimigos aqui no sul. Talvez isso mantivesse o Seanchan longe de seus flancos enquanto ele lidava com o Dark One. Mas haveria, talvez, uma maneira de parar o Seanchan para sempre. Ele olhou para a chave de acesso. Uma vez ele tentou usar Kalandor para lutar contra os invasores estrangeiros. Ele ainda não tinha entendido por que a espada era tão difícil de controlar. Somente depois de seu ataque desastroso Katsuane explicou o que sabia sobre ela. Rand precisava estar em um círculo com duas mulheres antes que pudesse empunhar com segurança a espada que não era uma espada. Esse foi seu primeiro grande fracasso como comandante. Mas ele tinha uma ferramenta melhor agora. A ferramenta mais poderosa já criada. Certamente nenhum humano poderia segurar mais do poder único do que ele tinha quando limpava Saidin. Queimar Graendal e Natrins Barrow exigiu apenas uma fração do que Rand podia invocar. Se ele virasse isso contra o Seanchan, então ele poderia ir para a última batalha com confiança, sem mais se preocupar com o que estava se esgueirando atrás dele. Ele havia dado a eles uma chance. Várias chances. Ele havia avisado Katsuane, dito a ela que ele ligaria a filha das 9 luas a ele. De uma forma, ou de outra. Não demoraria muito. Pronto, disse Leosterin. Ficamos ali. Rand franziu a testa. Sobre o que o louco estava tagarelando, ele olhou ao redor. O chão do amplo corredor era ladrilhado em padrões vermelhos e pretos. Algumas tapeçarias tremulavam nas paredes. Com choque, Rand percebeu que várias delas o retratavam, pegando a pedra, segurando o Kalandor, matando Trollocs. Lutar contra o Seanchan não foi nosso primeiro fracasso, Leosterin sussurrou. Não, nosso primeiro fracasso aconteceu aqui. Neste corredor. Exausto, após a batalha com os Trollocs e Myrddraal. Seu lado latejando. A pedra ainda ressoando com os gritos dos feridos. Sentindo que ele poderia fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. De pé sobre o cadáver de uma jovem garota. Apenas uma criança. Kalandor brilhando em seus dedos. O corpo subitamente estremeceu. Moiraine o havia parado. Trazer vida aos mortos estava além dele, ela disse. Como eu queria que ela ainda estivesse aqui, Rand pensou. Ele sempre ficava frustrado com ela, mas ela, mais do que qualquer outra pessoa, parecia entender exatamente o que era esperado que ele fizesse. Ela o deixava mais disposto a fazer isso, mesmo quando ele estava bravo com ela. Ele se virou. Moiraine estava certa. Ele não podia trazer vida para aqueles que estavam mortos. Mas ele era muito bom em trazer morte para aqueles que viviam. Reúnam suas irmãs lanças, Rand chamou por cima do ombro para seus guardas Aiel. Nós vamos para a batalha. Agora, um deles perguntou. É noite. Delírio, eu tenho andado tanto tempo. Rand pensou com surpresa. Sim, ele disse. A escuridão não importa, eu criarei luz o suficiente. Ele tocou a chave de acesso, sentindo uma emoção e um horror ao mesmo tempo. Ele tinha dirigido o Seanchan de volta para o oceano uma vez. Ele faria isso de novo. Sozinho. Sim, ele os expulsaria, pelo menos aqueles que ele deixasse vivos. Vão! Ele gritou para as donzelas. Elas o deixaram, galopando pelo corredor. O que aconteceu com seu controle? O gelo estava ficando fino ultimamente. Ele voltou para a escada e subiu alguns lances em direção aos seus aposentos. Os Seanchan conheceriam sua fúria.
Eles ousaram provocar o dragão renascido. Ele lhes ofereceu paz, e eles riram dele. Ele abriu a porta de seus aposentos, silenciando os ansiosos defensores de guarda do lado de fora com uma mão erguida bruscamente. Ele não estava com humor para a tagarelice deles. Ele entrou furioso e ficou irritado ao descobrir que os guardas tinham permitido que alguém entrasse. Uma figura desconhecida estava de costas para Randy, olhando para as portas abertas da sacada. O que? Randy começou. O homem se virou. Não era um estranho. Nem um pouco estranho. Era Tan, seu pai. Randy cambaleou para trás. Era uma aparição? Algum truque distorcido do escuro? Mas não, era Tan. Não havia como confundir os olhos gentis do homem. Embora fosse uma cabeça mais baixo que Randy, Tan sempre pareceu mais sólido que o mundo ao seu redor. Seu peito largo e pernas firmes não podiam ser movidos, não porque ele fosse forte. Randy conheceu muitos homens de maior força durante suas viagens. A força era passageira. Tan era real. Certo e estável. Só de olhar para ele trazia conforto. Mas o conforto colidiu com quem Randy havia se tornado. Seus mundos se encontraram, a pessoa que ele havia sido, a pessoa que ele havia se tornado, como um jato de água em uma pedra incandescente. Um se despedaçando, o outro se transformando em vapor. Tan estava parado, hesitante, na porta da sacada, iluminada por duas lâmpadas bruxuleantes em suportes na sala. Randy entendeu a hesitação de Tan. Eles não eram pai e filho de sangue. O pai de sangue de Randy tinha sido Janduin, chefe do clã dos Tardadael. Tan era apenas o homem que tinha encontrado Randy nas encostas de Dragomund. Apenas o homem que o tinha criado. Apenas o homem que lhe tinha ensinado tudo o que sabia. Apenas o homem que Randy amava e reverenciava, e sempre o faria, não importa qual fosse sua conexão de sangue. Randy. A voz de Tan estava estranha. Por favor, Randy disse em choque. Por favor, sente-se. Tan assentiu. Ele fechou as portas da sacada. Então andou para frente e pegou uma das cadeiras. Randy sentou-se também. Eles olharam um para o outro através da sala. As paredes de pedra estavam nuas. Randy as preferia sem ornamentos de tapeçarias ou pinturas. O tapete era amarelo e vermelho, e tão grande que alcançava todas as 4 paredes. O quarto parecia perfeito demais. Um vaso de lírios d'ara e flores de calima recém-cortados estava ali, bem onde deveria estar. Cadeiras no centro, dispostas corretamente demais. O quarto não parecia habitado. Como tantos lugares em que ele ficava, não era um lar. Ele não tinha um lar de verdade desde que deixara os 2 rios. Tan sentou-se em uma cadeira, Randy em outra. Randy percebeu que ainda tinha a chave de acesso na mão, então a colocou no tapete com padrão de sol à sua frente. Tan olhou para o coto de Randy, mas não disse nada. Ele apertou as mãos, provavelmente desejando ter algo em que trabalhar. Tan sempre se sentia mais confortável falando sobre coisas desconfortáveis quando tinha algo para fazer com as mãos, fosse checar as tiras de um arreio ou tosquiar uma ovelha. Leve, Randy pensou, sentindo uma vontade repentina de envolver Tan em um abraço. Familiaridade e memórias inundaram sua mente. Tan entregando conhaque no Vinesprinhin para Beltine. O prazer que Tan sentia em seu cachimbo. Sua paciência e sua gentileza. Sua espada inesperada com a marca da garça. Eu o conheço tão bem. E ainda assim raramente pensei nele ultimamente. Como? Randy disse. Tan, como você chegou aqui? Como você me encontrou? Tan riu baixinho. Você tem enviado mensageiros sem parar para todas as grandes cidades nos últimos dias, dizendo a elas para reunir seus exércitos para a guerra. Acho que um homem teria que ser cego, surdo e bêbado para não saber onde encontrá-lo. Mas meus mensageiros não foram para os 2 rios. Eu não estava nos 2 rios, Tan disse. Alguns de nós lutamos ao lado de Perrin. Claro, Randy pensou. Ninaeve deve ter contatado Perrin. As cores rodopiaram. Ela estava tão preocupada com ele e Mate. Teria sido fácil para Tan voltar com ela. Randy estava realmente tendo essa conversa. Ele havia desistido de retornar aos 2 rios, de ver seu pai novamente. Era tão bom, apesar do constrangimento. O rosto de Tan tinha mais linhas do que antes, e as poucas mechas pretas determinadas em seu cabelo finalmente cederam e ficaram prateadas, mas ele era o mesmo. Tantas pessoas haviam mudado ao redor de Randy, Mate, Perrin, Egwene, Ninaeve. Era uma maravilha conhecer alguém de sua antiga vida que era o mesmo. Tan, o homem que havia ensinado Randy a buscar o vazio. Tan era uma rocha que lhe parecia mais forte do que a própria pedra.
O humor de Randy escureceu um pouco. Espera. Perrin tem usado gente de Two Rivers. Tan assentiu. Ele precisava de nós. Aquele garoto fez um ato de equilíbrio para impressionar qualquer artista de zoológico. Com o Seanchan e os homens do profeta, sem mencionar os mantos brancos e a rainha. Randy disse. Sim, Tan disse. Embora ela diga que não é mais rainha. A mãe de Elaine. Ela vive, então? Randy perguntou. Ela faz isso, graças aos mantos brancos, Tan disse com desgosto. Ela viu Elaine. Randy perguntou. Você mencionou o Vitecluax. Como ele encontrou o Vitecluax? Tan começou a responder, mas Randy levantou a mão. Não. Espere. Posso obter um relatório de Perrin quando eu quiser. Não vou deixar que nosso tempo junto seja gasto com você agindo como mensageiro. Tan sorriu levemente. O quê? Randy perguntou. Ah, filho, ele disse, balançando a cabeça, mãos largas e trabalhadoras cruzadas diante dele. Eles realmente fizeram isso. Eles foram e fizeram de você um rei. O que aconteceu com o garoto desengonçado, de olhos tão arregalados em Beltine? Onde está o rapaz incerto que criei todos esses anos? Ele está morto, Randy disse imediatamente. Tan assentiu lentamente. Eu posso ver isso. Você deve saber então. Sobre que você não é meu pai. Randy adivinhou. Tan assentiu, olhando para baixo. Eu sabia desde o dia em que deixei Montsfield, Randy respondeu. Você falou sobre isso em seus sonhos febris. Eu me recusei a acreditar por um tempo, mas acabei sendo persuadido. Sim, Tan disse. Eu posso ver como. Ele apertou as mãos firmemente. Eu nunca quis mentir para você, filho. Ou, bem, acho que não deveria chamá-lo assim, deveria. Você pode me chamar de filho, Randy pensou. Você é meu pai. Não importa o que alguns digam. Mas ele não conseguia forçar as palavras a saírem. O dragão renascido não podia ter um pai. Um pai seria uma fraqueza a ser explorada, ainda mais do que uma mulher como minha amantes eram esperados. Mas o dragão renascido tinha que ser uma figura mítica, uma criatura quase tão grande quanto o próprio padrão. Ele tinha dificuldade em fazer as pessoas obedecerem como era. O que ele faria se soubessem que ele mantinha seu pai por perto? Se soubessem que o dragão renascido dependia da força de um pastor, a voz baixa em seu coração gritava. Você fez bem, Tan, Randy se viu dizendo. Ao esconder a verdade de mim, você provavelmente salvou minha vida. Se as pessoas soubessem que eu era um enjeitado, e descoberto perto de Dragomund nada menos, bem, a notícia teria se espalhado. Eu poderia muito bem ter sido assassinado quando criança. Oh, Tan disse. Bem, então, estou feliz por ter feito isso. Randy pegou a chave de acesso. Ela também lhe trouxe conforto, e então se levantou. Tan se juntou a ele apressadamente, agindo mais e mais como apenas mais um empregado ou servo. Você prestou um grande serviço, Tan Altor, disse Randy. Ao me proteger e me criar, você inaugurou uma nova era. O mundo tem uma dívida com você. Vou cuidar de você pelo resto da sua vida. Eu aprecio isso, meu senhor, disse Tan. Mas não é necessário. Eu tenho o que preciso. Ele estava escondendo um sorriso? Talvez tenha sido um discurso pomposo. A sala parecia sufocante, e Randy se virou, cruzando o tapete fino e abrindo as portas da sacada novamente. O sol realmente havia se posto, e a escuridão havia caído sobre a cidade. Uma brisa fresca do oceano soprou sobre ele quando ele saiu para o parapeito da sacada, para a noite. Tan se aproximou dele. Receio ter perdido sua espada, Randy se viu dizendo. Parecia tolice. Está tudo bem, Tan disse. Eu não sei se eu já mereci isso de qualquer forma. Você era realmente um mestre das lâminas? Tan assentiu. Eu suponho. Eu matei um homem que era fiz isso na frente de testemunhas, mas nunca me perdoei por isso. Embora precisasse ser feito. As que precisam ser feitas muitas vezes parecem as que menos gostamos de ter que fazer. Essa é a verdade, se é que já ouvi falar, Tan disse, suspirando suavemente, apoiando-se no corrimão da sacada. Janelas iluminadas estavam começando a brilhar na escuridão abaixo. É tão estranho. Meu garoto, o dragão renascido. Todas essas histórias que ouvi quando viajava pelo mundo, eu sou parte delas. Pense em como isso me faz sentir, disse Randy. Tan riu. Sim,
Suponho que você entenda exatamente o que quero dizer, não é? Engraçado, não é? Engraçado. Rand balançou a cabeça. Não. Não, isso. Minha vida não é minha. Sou uma marionete do padrão e das profecias, feito para dançar para o mundo antes de ter minhas cordas cortadas. Tan franziu a testa. Isso não é verdade, filho. Meu senhor. Não consigo ver de outra forma. Tan cruzou os braços sobre o corrimão de pedra lisa. Acho que consigo entender. Eu mesmo me lembro de algumas dessas emoções, durante os dias em que eu era um soldado. Você sabia que eu lutei contra Tyr? Você pensaria que eu teria memórias dolorosas, vindo aqui. Mas um inimigo muitas vezes acaba parecendo outro. Eu não guardo rancor. Rand apoiou a chave de acesso no corrimão, mas segurou-a firmemente. Ele não se abaixou, ele permaneceu com as costas eretas. Um soldado também não tem muitas escolhas para seu próprio destino, Tan disse, batendo suavemente no corrimão com um dedo ocioso. Homens mais importantes tomam todas as decisões. Homens, bem, acho que homens como você. Mas minhas escolhas são feitas por mim pelo próprio padrão, disse Rand. Tenho menos liberdade que os soldados. Você poderia ter fugido, desertado. Ou pelo menos saído por meios legais. E você não pode correr? Tan perguntou. Não acho que o padrão me deixaria, disse Rand. O que eu faço é importante demais. Só me forçaria a voltar à linha. Já fez isso uma dúzia de vezes. E você realmente gostaria de correr? Tan perguntou. Rand não respondeu. Eu poderia ter deixado essas guerras. Mas, ao mesmo tempo, não poderia. Não sem trair quem eu era. Acho que é o mesmo para você. Importa se você pode correr, quando você sabe que não vai. Eu vou morrer no final disso, Rand disse. E eu não tenho escolha. Tan se levantou ereto, franzindo a testa. Em um instante, Rand sentiu que tinha 12 anos novamente. Eu não vou deixar falar assim, Tan disse. Mesmo que você seja o dragão renascido, eu não vou ouvir isso. Você sempre tem uma escolha. Talvez você não possa escolher para onde é forçado a ir, mas você ainda tem uma escolha. Mas como? Tan colocou uma mão no ombro de Rand. A escolha nem sempre é sobre o que você faz, filho, mas por que você faz. Quando eu era um soldado, havia alguns homens que lutavam simplesmente pelo dinheiro. Havia outros que lutavam por lealdade, lealdade aos seus companheiros, ou à coroa, ou a qualquer coisa. O soldado que morre por dinheiro e o soldado que morre por lealdade estão ambos mortos, mas há uma diferença entre eles. Uma morte significou algo. A outra não. Não sei se é verdade que você precisará morrer para que tudo isso aconteça. Mas nós dois sabemos que você não vai fugir disso. Por mais mudado que esteja, posso ver que algumas coisas são as mesmas. Então não vou tolerar nenhuma choradeira sobre o assunto. Eu não estava choramingando. Rand começou. Eu sei, Tan disse. Reis não choramingam, eles deliberam. Ele parecia estar citando alguém, embora Rand não tivesse ideia de quem. Estranhamente, Tan deu uma breve risada. Não importa, Tan continuou. Rand, acho que você pode sobreviver a isso. Não consigo imaginar que o padrão não lhe dará um pouco de paz, considerando o serviço que você está fazendo por todos nós. Mas você é um soldado indo para a guerra, e a primeira coisa que um soldado aprende é que você pode morrer. Você pode não ser capaz de escolher os deveres que lhe são dados. Mas você pode escolher por que cumpri-los. Por que você vai para a batalha, Rand? Por que eu devo? Isso não é bom o suficiente, Tan disse. Para os corvos com aquela mulher. Eu queria que ela tivesse vindo até mim antes. Se eu soubesse. Que mulher? Katsuane Sedai, Tan disse. Ela me trouxe aqui, disse que eu precisava falar com você. Eu tinha ficado longe, antes, porque pensei que a última coisa que você precisava era do seu pai pisando forte no seu campo. Tan continuou, mas Rand parou de ouvir. Katsuane. Tan tinha vindo por causa de Katsuane. Não foi porque Tan tinha notado Ninaeve e aproveitado a oportunidade. Não porque ele só queria checar seu filho. Mas porque ele tinha sido manipulado para vir. A mulher nunca deixaria Rand em paz. Suas emoções ao ver Tan eram tão fortes que tinham desgastado o gelo. Muita afeição era como muito ódio. Qualquer um dos dois o fazia sentir, o que era algo que ele não podia arriscar. Mas ele tinha. E de repente, o sentimento quase o dominou. Ele estremeceu,
afastando-se de Tan. A conversa deles tinha sido só mais um dos jogos de Katsuane. Qual era a parte de Tan nisso? Randy? Tan perguntou. Desculpe. Eu não deveria ter mencionado Aes Sedai. Ela disse que você poderia ficar bravo se eu a mencionasse. O que mais ela disse? Randy exigiu, girando de volta para Tan. O homem robusto deu um passo hesitante para trás. O ar da noite soprava ao redor deles, luzes dos pontos da cidade abaixo. Bem, Tan disse, ela me disse que eu deveria falar sobre sua juventude, lembrá-lo de tempos melhores. Ela pensou. Ela me manipula. Randy disse suavemente, encontrando os olhos de Tan. E ela manipula você. Todos amarram suas cordas a mim. A raiva fervia por dentro. Ele tentou empurrá-la de volta, mas era muito difícil. Onde estava o gelo, o silêncio? Desesperadamente, Randy buscou o vazio. Ele tentou despejar todas as suas emoções na chama de uma vela, como Tan havia ensinado há tanto tempo. Saidin estava esperando lá. Sem pensar, Randy o agarrou, e ao fazê-lo foi dominado por aquelas emoções que ele pensou ter abandonado. O vazio se despedaçou, mas de alguma forma Saidin permaneceu, lutando contra ele. Ele gritou quando a náusea o atingiu, e ele jogou sua raiva contra ela em desafio. Randy, Tan disse, franzindo a testa. Você deveria saber melhor do que... Fique em silêncio, Randy berrou, jogando Tan no chão com fluxo de ar. Randy lutou com sua raiva de um lado e disse do outro. Eles ameaçaram esmagá-lo entre eles. Era por isso que ele precisava ser forte. Eles não conseguiam ver. Como um homem poderia rir quando confrontado por forças como essas? Eu sou o dragão renascido. Randy rugiu para Saidin, para Tan, para Katsuane, para o próprio Criador. Eu não serei seu peão. Ele apontou para Tan com a chave de acesso. Seu pai estava deitado no chão de pedra da sacada. Você vem de Katsuane, fingindo me mostrar afeição. Mas você desenrola outra de suas cordas para amarrar em volta da minha garganta. Eu não posso me livrar de todos vocês. Ele havia perdido o controle. Mas ele não se importava. Eles queriam que ele sentisse. Ele sentiria, então. Eles queriam que ele risse. Ele riria enquanto eles queimavam. Gritando para todos eles, ele teceu fios de ar e fogo. Leosterin uivou em sua cabeça, dizendo que tentou destruir os dois, e a voz calma dentro do coração de Randy desapareceu. Um ponto de luz cresceu na frente de Randy, brotando do centro da chave de acesso. As tramas para o fogo maligno giravam diante dele, e a chave de acesso ficava mais brilhante conforme ele absorvia mais poder. Por aquela luz, Randy viu o rosto de seu pai, olhando para ele. Aterrorizado. O que estou fazendo? Randy começou a tremer, a fogueira se desfazendo antes que ele tivesse tempo de soltá-la. Ele cambaleou para trás, horrorizado. O que estou fazendo? Randy pensou novamente. Não mais do que eu já fiz antes, Leosterin sussurrou. Tan continuou a encará-lo, o rosto sombreado pela noite. Oh, Light, Randy pensou com terror, choque e raiva. Estou fazendo isso de novo. Eu sou um monstro. Ainda segurando firmemente Saidin, Randy teceu um portal para Eboldar, então se abaixou, fugindo do horror nos olhos de Tan.